foi uma das últimas empresas japonesas a entrar no ramo de motocicletas. Uma enorme corporação que já sabia construir grandes navios para dar a volta ao mundo. Trens-bala capazes de atingir 275 km/h e peças para aviões comerciais. A Kawasaki já havia construído uma reputação na fabricação de motores grandes e potentes. Então, quando a empresa decidiu fabricar motocicletas, seus engenheiros enfrentaram um desafio. Como usar esta experiência para criar motores potentes e pequenos a ponto de caber em uma moto? Precisamos de alto desempenho para superar as outras marcas. Eles viraram o mundo das motocicletas de cabeça para baixo, criando alguns dos designs mais revolucionários da história. A filosofia dos projetos é agressividade e emoção. Esse é o nosso sistema à prova de erro humano. E para chamar a atenção de todos, a empresa pintou as motos com uma cor incomum, verde-limão. É a bela cor verde-limão das motos, é a marca registrada da Kawasaki. Uma marca registrada reforçada por uma única palavra: Ninja. Quando alguém diz que tem uma Ninja, todos sabem que é uma esportiva Kawasaki. Após tanto sucesso com navios, trens e aviões de grande porte, por que a Kawasaki entrou no ramo de motocicletas? E mesmo com uma engenharia tão forte, a companhia seria capaz de enfrentar marcas mais antigas e estabelecidas? Paixão sobre rodas. Seus registros históricos datam de 201, mas Kobe é uma das mais modernas cidades japonesas. Kobe é um importante centro portuário. Foi uma das primeiras cidades japonesas a estabelecer comércio com o mundo ocidental. O Parque Meriken, um destino turístico à beira-mar, recebeu este nome por causa da palavra América. Um dos marcos famosos do parque é uma torre vermelha de aço. Ela tem o formato de um tsuzumi, o tambor tradicional japonês, e seu deck de observação fica 105 metros acima do nível do mar. Ao lado há uma roda gigante. O parque atrai turistas aos milhares. O famoso bife de Kobe é uma iguaria por aqui. Kobe é o lar de mais de 100 corporações internacionais, incluindo a Procter & Gamble e a Nestlé. E também é o lar de uma empresa que atuou por 80 anos no mercado antes de pensar em fabricar motocicletas. Kobe, no Japão, é a sede mundial da Kawasaki Heavy Industries. A Kawasaki Heavy Industries foi fundada por um homem chamado Shozo Kawasaki em 1878. A empresa começou com construção naval. Shozo Kawasaki foi um dos primeiros japoneses a usar projetos ocidentais em seus navios.
Sua empresa prosperou e, com o passar dos anos, tornou-se uma gigante mundial. Construindo não apenas navios, mas trens, equipamentos industriais e peças para carros e aeronaves. De uma maneira ou de outra, algum produto Kawasaki está sempre presente em nossas vidas. Mas quase ninguém conhecia o nome Kawasaki. Para tornar a marca mais conhecida, a companhia começou a fabricar motocicletas em 1955. Foi uma maneira de participar da popularidade crescente das motos nos Estados Unidos. Um novo edifício em Kobe comemora a história da Kawasaki na fabricação de navios e motocicletas. Fazendo referência à música e à cultura americana, a parte do edifício que fabrica motos é chamada de Kawasaki Good Times World. Estamos em Kobe, no Museu de Motocicletas da Kawasaki. O nome oficial é Kawasaki Good Times World. A Kawasaki foi a terceira das 4 grandes marcas japonesas, incluindo Honda, Yamaha e Suzuki, a fabricar motocicletas. Mas a empresa possuía uma arma secreta, uma habilidade em engenharia que faria a marca se destacar. A Kawasaki designou seus próprios engenheiros de aeronaves para fabricar as primeiras motocicletas. E entre 1955 e 1965, eles criaram uma grande variedade de motos. Mas nenhuma era especial. Nenhuma cumpriu a verdadeira missão delegada aos engenheiros da Kawasaki. A missão era desenvolver uma tecnologia totalmente nova para um projeto inovador. Uma motocicleta que faria o mundo das motos virar de cabeça para baixo. Em 1968, o que começou como um exercício de engenharia tornou-se uma motocicleta de verdade chamada Mach 3. 2 equipes de engenheiros da Kawasaki competiram entre si. Uma equipe desenvolveu o tradicional motor com 2 cilindros, mas a segunda equipe construiu algo nunca tentado antes, um motor de 500 cilindradas com 3 cilindros. Foi um projeto revolucionário e o resultado foi o que se espera da Kawasaki, um motor com uma quantidade enorme de potência. Até a Mach 3, nenhuma empresa japonesa havia projetado um motor com 3 cilindros. A Kawasaki o fez para conseguir mais potência. Inicialmente, o motor com 3 cilindros foi um fracasso. O cilindro central superaquecia e o motor sempre estourava, mas os engenheiros continuaram tentando. Finalmente tiveram a ideia de acrescentar entradas de ar maiores para resfriar o motor. Deu certo. O motor experimental entrou em produção. Essa é a moto Mach 3 lançada em 1969 nos Estados Unidos. Foi uma moto única em sua época, continua única até hoje. Tem um motor 2 tempos refrigerado a ar com 3 cilindros. Foi preciso 1 ano para resolver os desafios de engenharia do novo motor 3 cilindros, mas o resultado valeu a pena. Quando a Mach 3 entrou no mercado em 1969, era a motocicleta de série mais potente do mundo. Meu pai me levou para a escola na garupa da Mach 3. Pediu para eu me sentar na calçada e empinou a moto por todo o estacionamento. Eu nunca vou esquecer. A moto andava muito, era muito divertida de se pilotar. O motor da Mach 3 gerava 60 cavalos. A primeira Mach 3 tinha 500 cilindradas e 3 cilindros, depois veio a 752, eram 2 foguetes. Ela superou o desempenho de todas as motos que existiam na época. A Mach 3 tornou a Kawasaki famosa. Mas a Kawasaki precisava de mais do que a Mach 3 para enfrentar as gigantes Honda, Yamaha e Suzuki. A empresa precisava de uma estratégia a longo prazo.
A estratégia era simples. Se um exercício de engenharia conseguiu revolucionar o mundo das motocicletas, a companhia só precisava continuar revolucionando. Apenas 3 anos depois da produção da Mach 3, a Kawasaki lançou outro projeto revolucionário. Uma moto chamada Z1, com um motor de 900 cilindradas. A Z1 900 era incrível. Essa moto impressionou todo mundo e colocou a Kawasaki no mapa das motos potentes. Essa é a Kawasaki Z1. Foi lançada em 1972 nos Estados Unidos. Outra moto única. Ela tem 4 escapamentos, é uma máquina potente e muito bonita. O motor 4 cilindros da Z1 gerava 100 cavalos. Quando essa Kawasaki entrou no mercado, ela mudou tudo. De repente havia uma moto que, além de muito potente, também freava muito bem. Não era esportiva pelas definições da época, mas nada podia ser mais esportivo. A Z1 era esportiva, mas esportiva não é o suficiente. Será que a Z1 conseguiria vencer onde realmente interessa? Ela seria capaz de vencer nas pistas de corrida? Existe um velho ditado no mundo das motocicletas: corra no domingo e venda na segunda. No final da década de 1970, um piloto britânico chamado Reg Pridmore competiu com uma Kawasaki Z1. Eles queriam colocar as motos Kawasaki para competir porque precisavam de publicidade. Não importa o que os outros dizem, competições vendem motos. Com Pridmore na equipe, a Kawasaki deu um grande passo para alcançar a concorrência e conseguiu fazer isso nas pistas de corrida nos Estados Unidos, onde Pridmore e a Z1 eram quase imbatíveis. A moto era ótima, eu adorava a potência. Eu podia correr rápido sem me esforçar muito. E eu me dei bem com ela. A Kawasaki foi a primeira motocicleta japonesa a vencer o campeonato americano de motocicletas. Com Reg Pridmore pilotando a Z1, a Kawasaki conquistou o título por 2 anos seguidos, 1977 e 1978. A sensação era que eu estava pilotando uma moto que conhecia há muito tempo. Mas, no fundo, tínhamos ótimos freios e uma boa potência. A Z1 de competição de Reg Pridmore desenvolvia mais de 136 cavalos. O sucesso de Pridmore nas pistas foi essencial para aumentar as vendas da Kawasaki, especialmente nos Estados Unidos. A Z1 tinha freios a disco pela primeira vez na Kawasaki. São enormes comparando com o tamanho padrão na época. A Z1 precisava de freios bons. O modelo comercializado para o público atingia a velocidade máxima de 200 km por hora. Ela criou um padrão. Não só na Kawasaki, mas em todas as indústrias de motocicletas do mundo. Era como uma esportiva deveria ser. Kawasaki, a empresa que foi a penúltima a entrar no mundo das motocicletas, estava alcançando a concorrência rapidamente. A companhia criou a Mach 3 em 1969, a Z1 em 1972 e venceu 2 campeonatos no final da década de 70. Mas que ponto fraco a Kawasaki poderia atacar para redefinir como as esportistas modernas deveriam ser? A resposta viria apenas 1 ano depois, em setembro de 1980. A empresa japonesa lançou um novo modelo chamado de Z900R. Mas a filial americana da Kawasaki na Califórnia pensou em uma ideia melhor. Eles queriam que a nova moto se chamasse Ninja.
A Kawasaki, nos Estados Unidos, foi quem inventou o nome Ninja, porque naquela época o Ninja era um super-homem. Os malucos da filial americana da Kawasaki criaram esse nome. Tinha muita gente maluca naquela época. Eles inventaram o nome Ninja e acabou pegando. A sede da Kawasaki no Japão adorou o nome Ninja. Ele estabeleceria um equilíbrio entre o produto desejado nos Estados Unidos e a filosofia japonesa usada para criar a nova moto. Uma filosofia que poderia apresentar qualidades positivas e negativas. Essa moto é uma combinação de lados positivos e negativos. Mas nós praticamente deixamos essas características de lado para seguir a minha filosofia de projeto. Uma moto muito sexy. Além da filosofia de projeto bastante particular, a Kawasaki escolheu uma cor única para destacá-la: verde-limão. E o motivo é tão peculiar quanto o próprio tom. No final da década de 1960, verde era uma cor que trazia azar nas pistas de corrida. Mas a Kawasaki apostou em engenharia e não em superstição. Misturando 9 partes de amarelo com uma parte de azul, a companhia criou o que chamou de cor do desafio. O verde-limão foi uma tentativa de amedrontar a concorrência. Todos sabem o que distingue uma Kawasaki. É a bela cor verde-limão das motos. É a marca registrada da Kawasaki. A Ninja original foi mais uma façanha de engenharia da Kawasaki e reuniu uma longa lista de exigências. Um projeto totalmente novo, com motor mais compacto e a primeira moto da empresa com motor refrigerado a água. A primeira geração de motos Ninja gerava 115 cavalos. Essa é a Ninja 900 original. O motor é compacto e é mais baixo do que nas outras motos. O centro de gravidade é mais baixo por causa da posição do motor. Ele fica mais baixo e mais à frente. E a carenagem tem 2 propósitos. Primeiro, proteger o piloto. Segundo, claro, aumentar a velocidade máxima. Era uma moto que possuía uma suspensão de competição e um motor de alta performance e um assento que deixava o piloto mais inclinado. Não existia nada assim até então. A velocidade máxima da primeira Ninja era de 240 km por hora. Fui eu que projetei a maioria dos componentes do motor, o escapamento e o sistema de refrigeração. Assim como a Mach 3, a primeira Ninja foi criada por uma equipe de engenheiros. Mas depois de pronta, pilotá-la se tornaria uma experiência muito pessoal. Quando a moto estava pronta, eu a pilotei em uma pista de teste. Foi a mesma sensação de ficar sozinho no deserto, ninguém por perto. Eu só via a paisagem passando rapidamente. O meu peso e o peso da motocicleta se combinaram para andar muito rápido. A primeira Ninja também foi a primeira motocicleta Kawasaki a ter um sistema de ignição computadorizado. Pode parecer simples hoje em dia, mas no começo da década de 1980, controlar a mistura ar-combustível do motor por meio de um computador era um grande avanço no mundo das motos. É a motocicleta mais importante que a Kawasaki já fabricou. Foi tão importante que o nome Ninja praticamente tornou-se sinônimo de motos esportivas. Muitas pessoas veem qualquer moto esportiva e dizem, é uma Ninja. Ninja virou um sinônimo desse tipo de moto, assim como Gillette, que na verdade é o fabricante e virou nome de lâmina de barbear. Qualquer moto esportiva é uma Ninja, especialmente uma Kawasaki. Em 1990, a engenharia revolucionária da Kawasaki deu origem a um novo projeto. A ZX-11 levou o desenvolvimento de motores ainda mais longe. E conseguiu isso ao usar um velho truque dos hot rods americanos.
direcionar mais ar para o motor para obter mais potência. O ano de 1990 foi muito importante porque a Kawasaki apresentou o modelo ZX-11, a primeira Ninja com indução de ar. Ou melhor, foi a primeira moto do mundo com ar induzido. A indução de ar é um conceito simples. Quanto mais rápido anda a motocicleta, mais ar é induzido no motor. Mas este conceito simples se transformou em uma obra-prima da engenharia das motocicletas. Quanto mais rápido a moto andava, mais potente o motor ficava. A ZX-11 gerava 160 cavalos, atingindo 295 km por hora. Como fabricar a motocicleta de rua mais rápida do mundo? Os engenheiros da Kawasaki encontraram a solução no tamanho e criaram uma Ninja monstruosa chamada de ZX-14. A ZX-14 tem um motor 1.4. É um motor enorme para uma motocicleta, tão grande quanto o motor de muitos carros. Na verdade, a ZX-14 é mais rápida do que praticamente qualquer carro em produção. A ZX-14 acelera de 0 a 100 em apenas 2,5 segundos. A ZX-14, o conceito dessa moto é ser a rainha das estradas. Primeiro criamos um motor para ter uma grande aceleração nas estradas. A ZX-14 ela é muito suave, sofisticada e extremamente potente. Mais uma vez, transformar conceito em realidade seria um grande desafio de engenharia. Primeiro, a equipe da ZX-14 precisava desenvolver um quadro novo e muito mais resistente, porque o motor desta supermoto gera quase 200 cavalos. O chassi é a parte principal da motocicleta. Depois de testar o motor, temos que testar o chassi para garantir que ele consiga sustentar tanta potência. É aqui que a Kawasaki fabrica a ZX-14 e todos os outros modelos. A fábrica da Kawasaki, na enorme sede da empresa situada na cidade de Akashi, é um complexo industrial gigante e fica próximo à cidade de Kobe, no Japão. Esta é a plataforma de desembarque para as peças da linha de montagem. Por que a plataforma de desembarque é parte importante no processo? Eficiência. A Kawasaki não precisa movimentar as peças repetidamente pelo estoque, porque usa um sistema de inventário com atendimento imediato. As peças das motos são entregues à linha de montagem algumas horas antes de serem montadas. Depois que recebemos as peças, elas são entregues diretamente à linha de montagem. Mas as peças de maior porte ficam armazenadas aqui por algumas horas. E os funcionários entregam as peças maiores à linha de montagem a cada 2 horas. As peças menores são colocadas em caixas codificadas por computador, que serão entregues pontualmente no local exato quando requisitadas. Eles apenas colocam a caixa no lugar, sem precisar manuseá-la 2, 3, 4 vezes. A fábrica da Kawasaki produz uma média de 1.200 motocicletas por dia.
Na Kawasaki, a clássica filosofia japonesa de produzir com eficiência deu um grande passo adiante. Enquanto pessoas constroem máquinas, outras máquinas observam as pessoas. A Kawasaki tem o que chama de sistema à prova de erro humano. Um sistema que conta com uma infinidade de gavetas e luzes ativadas por cartão para garantir que cada moto receba as peças corretas. Esse é o nosso sistema à prova de erro humano. É uma amostra. Todas as gavetas funcionam com um cartão de memória eletrônica. Por exemplo, se eu trabalhasse nesse setor, estaria montando a moto modelo A. E só as peças A sairiam. Eu pegaria a peça e a montaria. O próximo modelo é o C. É só passar o cartão e as peças C aparecem para eu montar. Mas se eu esquecer de pegar as peças e a próxima a montar for o modelo B, toca um alarme. A linha de montagem para e o supervisor sabe que há algum problema na operação. Nós empregamos esse sistema em muitas estações, em setores importantes. Existem muitos sistemas à prova de erro humano espalhados pela fábrica, começando pelo que transporta o chassi em sua viagem pela linha de montagem. Depois de furar o chassi, ele coloca os cabos na posição correta. Como ele sabe a posição correta? Luzes se acendem para que ele pegue uma determinada peça. São muitas peças diferentes na linha de montagem. Então é muito importante que eles peguem a peça certa para cada parte do chassi. Evitar erros na linha de montagem é um conceito tão importante que qualquer funcionário novo na Kawasaki, independentemente do setor da empresa em que vá trabalhar, passa seus primeiros 3 meses trabalhando na fábrica. Eles são chamados de calouros. Por 3 meses, qualquer novato contratado por um engenheiro ou executivo trabalha na linha de montagem. A experiência na área de engenharia pode melhorar o desempenho. Isso é bom para os negócios porque a lição fundamental que o novato aprende é que a Kawasaki é obcecada em evitar erros na fabricação. Existem 2 linhas de montagem diferentes para cada motocicleta fabricada. A primeira é uma linha de submontagem, em que componentes comprados de fornecedores são montados. O escapamento vem de um fornecedor. Separamos as peças necessárias, como as juntas, e montamos aqui. A estação seguinte é importante. É a submontagem da balança. Vamos deixá-la pronta para a linha. Essa é a corrente que vai na balança. Essa é a última estação da linha de submontagem. Recebemos os garfos dianteiros de um fornecedor na ordem da nossa linha de montagem. Depois de montar o garfo dianteiro, montamos o paralama e a roda dianteira. Esteiras transportadoras suspensas levam o que parece um esqueleto para a última linha de montagem. Em questão de minutos, ele aparece do outro lado como uma moto completa.
louca para rugir. O primeiro passo da linha de montagem principal é colocar o guidão e outras peças pequenas. Aqui montamos a carenagem. Aqui é o meio da linha de montagem principal. Essa é a última estação da linha. O último operador procura defeitos e, se não houver nenhum, ele leva a moto para a inspeção final. A última parada na fábrica é o setor de inspeção. Primeiro, os funcionários examinam visualmente todas as motos. Ligam o motor pela primeira vez, aquecendo-o antes do último passo, o teste de potência. Os códigos de barra de cada moto dizem ao computador que tipo de teste deve ser feito. Eles também registram todos os resultados. Se a sua moto quebrar 3 anos após a compra, a fábrica pode levantar o código de barra do produto, analisar as especificações e os resultados dos testes. É como se fosse uma motocicleta com um prontuário médico. Em outra parte da fábrica, o mundo da tecnologia de ponta encontra-se com o mundo das tradições. Sempre que os engenheiros da Kawasaki criam um novo modelo de motor, eles interrompem o trabalho para comemorar o sucesso com a chamada cerimônia de inauguração do motor novo. O Japão é composto por 4 ilhas principais, que reunidas são um pouco menor do que o estado da Califórnia. Tóquio é a verdadeira capital do Japão, embora não exista uma definição legal para a condição de capital desta nação. Aqui se encontram a sede do governo japonês e a casa da família real. E Tóquio é considerada oficialmente a capital japonesa desde 1968. A maioria dos ocidentais que viaja ao Japão vai para Tóquio, uma mega metrópole com 35 milhões de pessoas e com o maior produto interno bruto entre todas as áreas metropolitanas do mundo. Poucos ocidentais chegam a conhecer a ilha mais meridional do Japão. Ela se chama Kyushu e é considerada o berço da civilização japonesa. A ilha é considerada um lugar muito espiritual. Kyushu é extremamente montanhosa e é o lar de um dos vulcões mais ativos do Japão. Ao lado do vulcão está um dos melhores e mais desafiadores circuitos de corrida do mundo. Mas poucas pessoas sabem seu nome. Ele se chama Autópolis e fica a 1 dia de viagem de Tóquio. Autópolis é um circuito incrível. Fica longe de tudo, no meio das montanhas.
O voo de Tóquio a Kyushu leva 1 hora e 45 minutos, mas a sensação é que estamos viajando no tempo. Vamos dos luminosos de Tóquio para um Japão diferente e completamente rural. Após pousar no aeroporto de Kyushu, o próximo passo é uma longa viagem de ônibus por uma estrada estreita beirando a montanha. Fizemos uma viagem de ônibus por uma estrada nas montanhas com muito verde em volta. De repente, aquele circuito lindo e enorme. A Kawasaki apresentou a nova Ninja ZX-6R em Autópolis. Foi a primeira vez que jornalistas ocidentais foram convidados para pilotar em uma pista. Pilotar em Autópolis é um circuito magnífico, tem uma boa variedade de curvas e a aderência é muito boa. Todas as motocicletas Ninja sentem-se em casa no circuito de Autópolis, incluindo a ZX-14, a maior e mais nervosa Ninja já fabricada. Testamos uma ZX-14 na pista com som estridente. É grande e muito rápida. Eu fazia as curvas nas pontas dos dedos e depois acelerava. Nas retas longas é muito divertido. O projeto é lindo. A principal reta de Autópolis é apenas um trecho do circuito de mais de 4.660 metros, com um total de 13 curvas. Autópolis é o único circuito do mundo construído ao lado de um vulcão, no meio das montanhas, 1.000 metros acima do nível do mar. E pilotar pelo trecho montanha-russa é a experiência de uma vida. Depois de descer a reta em alta velocidade, vem uma curva. E aquela curva para a direita é muito enganadora. Acho que nós memorizamos as várias curvas que conhecemos e tentamos aplicar o que aprendemos com as outras nessa curva. Mas é uma curva que faz a gente pensar, preciso reduzir. Mas não reduza, porque não é preciso. Conforme nos inclinamos no asfalto, ele aumenta a aderência e a contornamos muito rápido. Quando estávamos parados, a ZX-14 passava e parecia o som de um jato. É um barulho incrível que suga todo o ar. É uma moto maior e com tanta potência que passa com tudo. Foi sensacional. Poucos ocidentais tiveram a oportunidade de pilotar em Autópolis. Na maior parte do tempo, a pista é usada por pilotos de teste da fábrica que levam novos modelos ao limite. A indústria das motocicletas é um negócio altamente competitivo. E apesar de a Kawasaki permitir que seus pilotos testem os novos modelos em Autópolis, ela proíbe a divulgação dos nomes e rostos dos pilotos. Depois de contornar a primeira curva, vemos a curva seguinte. A segunda curva é a mais emocionante do circuito. Ela decide quem vai vencer ou perder a corrida. Saber frear é muito importante nessa curva. Quem frear corretamente pode acelerar fundo na saída. Os pilotos de teste conhecem cada centímetro da pista. Ainda assim, o setor apelidado de montanha-russa também os assusta. E eles pilotam aqui todos os dias.
A montanha-russa é uma longa reta em declive que desce 50 metros em altitude antes de terminar em uma curva fechada para a direita. Nós passamos por uma descida íngreme. Ela é chamada de montanha-russa. No final da reta em declive, há uma curva muito fechada para a direita. É assustadora. Mas quando eu pego a linha ideal, é muito legal. O último trecho do circuito é uma loucura. Tem várias mudanças de direção. Existem pontos onde é preciso tomar cuidado. Autópolis é um circuito desafiador. Especialmente para quem pilota a ZX-14, uma motocicleta com quase 200 cavalos de potência. Ela é muito suave, sofisticada e extremamente potente. Então, temos uma motocicleta que, no fundo, é uma moto esportiva. Ela é voltada para a velocidade e surgiu pela longa tradição da Kawasaki em produzir potência. A Kawasaki ZX-14 é uma moto para profissionais. Ela é tão rápida que um novato teria problemas. Um toque no acelerador e ela chega a 150 por hora. A pessoa tem que ser preparada, porque ela acelera forte. O bom da ZX-14 e das outras motos com muito motor é que hoje em dia elas também param e fazem curva muito bem. A ZX-14 é sinônimo de potência.